você está nos assistindo, mas seja muito bem-vindo à nossa Escola de Ministérios. E a aula que nós vamos ter hoje faz parte de uma nova matéria. A matéria se chama A História Panorâmica da Igreja. A História Panorâmica da Igreja Cristã. E talvez você pudesse perguntar, mas por que eu deveria aprender sobre a história da igreja? Justamente porque nós somos frutos de um legado, nós somos frutos de uma história. A nossa identidade enquanto igreja cristã, evangélica, no Ocidente, ela tem suas raízes. E a história tem muitas lições para nos ensinar. Tanto para explicar como chegamos até aqui, como para nos direcionar acerca de erros que foram cometidos e que nós não devemos cometer novamente, assim como a história vai servir para nos fazer entender como somos, quem somos e por que somos assim. Simples assim, né? Então, seja bem-vindo à matéria História da Igreja. É claro que a história da igreja, ela abrange um período muito longo, né? Nós estamos em 2025, depois de Cristo. Então imagine que nós estamos falando de quase 2.000 anos de história da igreja. Então não é possível que alguém consiga falar sobre tudo o que aconteceu, até porque a nossa fonte ou as nossas fontes históricas em relação à história da igreja, elas são amplas, são variadas, são muitas, são múltiplas, né? E não é possível conseguir atribuir o valor específico de cada tempo, de cada época. Por isso a gente vai passear pela história da igreja, tendo em conta os fatos mais significativos, os fatos mais impactantes, os fatos mais importantes da história da igreja, tá certo? Então, se a gente deixar de falar de alguma coisa, não fique preocupado, é porque às vezes o tempo não é possível. Se nós fôssemos tentar, então, mergulhar na história da igreja como uma matéria bem específica e detalhista, nós passaríamos bastante tempo. São muitos volumes de livros escritos sobre a história da igreja. Então a gente vai aqui fazer alguns recortes, tentando fazer você entender por que nós chegamos aqui, por que você é evangélico, por que você é protestante, por que você é cristão, né? De onde vem isso? Como que isso chegou até você? A igreja não começou com a gente, não é isso? A história da igreja é longa. Tem muitos heróis, muitos personagens importantíssimos pelos quais nós devemos, através dos quais nós devemos aprender muitíssimo. Então vamos lá, vamos começar. E é interessante pensar que a história da igreja não começa com Jesus, começa antes de Jesus. Olha que interessante. Você se lembra que nós falamos sobre o período interbíblico? Aquele período de 400 anos de silêncio em que Deus não falou nada, em que Deus permaneceu calado, em que tudo estava sendo preparado para a chegada de Jesus? Esse período é muito importante para a gente entender quando que Jesus chega, né? Quando que o Evangelho chega no mundo, quando que o Messias chega no mundo. E eu falei para vocês que naqueles 400 anos a gente tem que destacar algumas coisas importantes. Por exemplo, a ascensão do Império Grego através de Alexandre o Grande. Alexandre ele tinha formação filosófica e ele tinha um desejo imenso de conquistar o mundo inteiro e de levar a cultura grega e a língua grega para todo o mundo. E olha, ele conseguiu. Tão novo, com 32 anos, ele já havia conquistado o mundo inteiro conhecido. E
levou essa cultura grega, esse pensamento grego e essa filosofia grega e essa língua grega para todo mundo conhecido. E sem saber, Alexandre estava sendo usado por Deus, porque era necessário unificar a língua do mundo inteiro para que o Messias viesse na plenitude dos tempos e o evangelho pudesse se expandir para todas as culturas e todas as nações. Então, Alexandre o Grande foi muito importante. Segunda coisa que acontece através do Império Grego é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada tradução dos 70 ou Septuaginta. Essa tradução dos textos hebraicos para o grego, ela vai fazer uma grande diferença e vai ser muito importante para que quando Jesus, o Messias, chegue, tudo esteja preparado para que a mensagem do Evangelho caia no coração das pessoas de toda parte. Porque agora havia uma Bíblia, a Bíblia do Antigo Testamento, estava pronta, estava na língua grega, acessível a todas as pessoas. E um outro fator muito importante que acontece nesse período de 400 anos antes de Cristo é posterior ao Império Grego, né, surge o Império Romano. O Império Romano, então, domina o Império Grego e domina todo o mundo. E o Império Romano, então, cria algo muito importante, que vai ser importante impactar na história da igreja, que é a construção de estradas que ligavam todo o império. Então era possível que as pessoas pudessem viajar por todo o império em segurança. E é nesse momento, quando o Império Romano está dominando, quando existe uma paz mundial, quando existe uma segurança nas estradas e a língua grega já está no mundo inteiro, é que Jesus nasceu. Olha que coisa tremenda, né? Deus move, a mão de Deus se move por trás da história. Então Jesus nasce em Jerusalém e vive ali e prega o evangelho ali do reino de Deus, depois ele é morto, depois ele ressuscita e ele então dá uma ordem para os seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E a Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus ainda ficou alguns dias com os discípulos e ele lhes deu uma ordem em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e a igreja, então, começa a fazer aquilo que Jesus mandou ela fazer: pregar o evangelho. E multidões vão se rendendo, e a igreja vai crescendo, e a igreja vai sendo inundada de pessoas, e o nome de Jesus é glorificado, mas a igreja se perdeu. Por quê? Porque os apóstolos estavam tão ocupados com Jerusalém, com aquela multidão de pessoas que se converteram, descrita em Atos 2, Atos 4, enfim, Atos 6, que eles se esqueceram de ir para Samaria, para a Judéia e para os confins da terra. Foi necessário que acontecesse a morte de Estevão, né, o primeiro mártir da fé cristã, no capítulo 7 de Atos, e quando Estevão é morto, apedrejado, então inicia-se uma grande perseguição contra a igreja, uma perseguição dos líderes judeus, dos líderes israelitas contra a igreja de Jesus Cristo. E então os irmãos se espalham para todo canto, tá certo? Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas por muitas nações da terra o evangelho vai sendo levado por empreendedores, comerciantes, gente comum, gente leiga, gente sem muito estudo, mas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus e foram salvas por ele, e algo tremendo começa a acontecer. É claro que ainda há uma resistência dos líderes, dos apóstolos, em relação ao evangelho ir para os não-judeus, que eram chamados gentios, até que
Pedro, o apóstolo, que era o grande líder da igreja no início, Pedro, então, ele tem uma visão de um lençol, olha só, um lençol que descia do céu, cheio de animais considerados pela lei mosaica como animais impuros. E uma voz dizia para Pedro, olha, mata e come. E Pedro então resistia e dizia, não posso comer de coisa imunda. E Deus então falou com Pedro que aquilo que ele purificou, que ele não considerasse imundo. E isso se repetiu por 3 vezes, depois o Espírito Santo falou para Pedro seguir alguns homens que estavam vindo ao seu encontro, sem fazer perguntas, e Pedro vai para a casa de Cornélio, um não-judeu, e ali ele prega o evangelho, e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Então Pedro entende que o evangelho tinha que romper a bolha de Jerusalém, tinha que se espalhar para todo canto. Depois disso, o apóstolo Paulo, que havia sido perseguidor da igreja, tem uma experiência incrível em Atos capítulo 9, né, quando ele vê aquela luz e ouve aquela voz dizendo, Paulo, Paulo, por que me persegues? Então ele cai do cavalo, fica cego, e Jesus diz para ele, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. E dura coisa recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Então ele orienta Paulo a entrar na cidade, depois o Espírito Santo fala com um discípulo para ir ao encontro de Saulo, orar por ele. Então ele prega para Saulo, ensina as primeiras verdades do evangelho para ele. Saulo se converte, é batizado, e então já começa o seu ministério, já começa a pregar. Então ele deseja ir para Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, os apóstolos não sabiam da conversão dele, e todos ficam preocupados se ele não estava infiltrado no meio da igreja. Mas então Deus usa Barnabé, e Barnabé apresenta Saulo para toda a comunidade apostólica, e Saulo começa a pregar e andar entre eles. Posteriormente, Saulo é perseguido em Jerusalém pelos antigos colegas do Sinédrio, e Saulo então passa um tempo fora, aprendendo mais de Deus, recebendo mais de Deus. Depois o evangelho chega até Antioquia, e Barnabé é enviado para lá para confirmar os irmãos, e quando ele lá está, ele resolve então buscar Saulo, para que Saulo pudesse estar com ele naquela empreitada, e Saulo vem para Antioquia, passa 2 anos, a igreja cresce, explode, os 5 ministérios aparecem, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e então a igreja de Antioquia envia Saulo, envia Barnabé, e eles começam as grandes expedições missionárias que vão levar o evangelho até a todas as nações. Olha que incrível, né? Os continentes conhecidos são alcançados pelo evangelho a partir do trabalho do apóstolo Paulo. Então esse primeiro período da igreja é chamado de Era Apostólica, tá certo? Até que no ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, a igreja está avançando, e então um imperador sobe ao poder, que é o imperador Nero, e ele é um homem louco, maluco, egocêntrico, e ele então põe fogo na cidade de Roma, incendeia a cidade, coloca a culpa nos cristãos, e começa-se então uma perseguição do Estado romano, a primeira perseguição do Estado romano contra os cristãos. Muitos cristãos foram queimados vivos em cruzes nas ruas, e iluminando as ruas com o fogo das cruzes dos cristãos. Muitos outros são mortos nos chamados areópagos pelos leões, comidos pelos leões, né, naquelas grandes festas que os romanos davam nesse período em que o imperador Nero era imperador, e depois dele, e de tal forma que até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, nós temos aí uma igreja muito perseguida pelo Império Romano, tá certo? E nós vamos ficando por aqui nesta primeira aula, e
na aula que vem vamos entrar mais nos demais temas importantes e assim a gente vai poder crescer um pouco mais a respeito dessa matéria tão importante, né, Laís? Essa matéria que nos dá uma compreensão melhor, mais vívida sobre a história da igreja. Então, esses primeiros anos, né, esse primeiro século, né, depois da morte de Cristo e depois da descida do Espírito Santo, nós temos aí essa era apostólica que avança até o final do ano 100, quando nós temos ali o último dos apóstolos, o apóstolo João, que é levado para a ilha de Patmos, né? E lá naquela ilha ele tem as revelações do Apocalipse, né? Tão fantásticas. E então o apóstolo João, ele ali da ilha de Patmos, ele escreve as suas cartas, escreve o Evangelho de João e escreve também o Apocalipse, né? Então, esse período da era apostólica, dos primeiros apóstolos, ele se encerra exatamente aí, por volta do ano 100, do ano 107, por aí, tá certo? No segundo século, né, nós vamos ver que a perseguição continua, mas a igreja vai crescendo, a igreja vai avançando, a igreja vai tomando forma, embora com muita perseguição, tá certo? Mas, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante. Eu vou mandar um vídeo para você continuar compreendendo o assunto que nós estamos ensinando, que é a história da igreja. Então, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.